Sejam bem-vindos, saudosos amigos. O que não falta no Brasil são competições decididas fora das quatro linhas. Agora imagine uma competição terminar com quatro campeões. Parece impossível, né? Pois bem, isso ocorreu em 1992, quando após muita briga na justiça, a Federação Cearense de Futebol acabou declarando quatro clubes como campeões cearenses daquele ano. Hoje iremos contar todos os detalhes dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição, clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. O Campeonato Cearense de 1992 contou com 10 clubes que foram o América de Fortaleza, o Calouros do Ar de Fortaleza, o Ceará Sporting Clube, o Ferroviário Atlético Clube, o Fortaleza Esporte Clube, o Guarani de Juazeiro do Norte, o Guarani de Sobral, o Icasa de Juazeiro do Norte, o Quixadá Futebol Clube e o Tiradentes de Fortaleza. A competição foi dividida em 3 turnos, onde os campeões de cada turno se classificavam para a final. No primeiro turno, os clubes foram divididos em 2 grupos, com 5 clubes em cada um. No grupo A ficaram o América, o Ferroviário, o Fortaleza, o Guarani de Sobral e o Icasa. No grupo B ficaram o Calouros do Ar, o Ceará, o Guarani de Juazeiro do Norte, o Quixadá e o Tiradentes. Os clubes do grupo A enfrentavam os clubes do grupo B em turno único. Os 2 melhores clubes de cada grupo se classificavam para um quadrangular final, jogado em turno e retorno, onde conquistava o título o clube que fizesse o maior número de pontos. A competição começou no dia 13 de junho, com uma rodada dupla no estádio Presidente Vargas. Às 15 horas, jogaram Tiradentes e Guarani de Sobral. Inicialmente, a partida estava marcada para acontecer em Sobral, porém, devido a obras no estádio do Junco, a Federação Cearense marcou a partida para a capital. A partida terminou com vitória do Tigre e da Polícia Militar por 1-0. Já às 17 horas, a grande atração da primeira rodada, o Ceará enfrentou o América. O Ceará, que tinha acabado de ser eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Divisão Classificatória, como era denominada a Série B daquele ano, venceu por 3-0, com 2 gols de Cláudio Adão e um de Narcísio. O Fortaleza, que ainda disputava o Campeonato Brasileiro daquele ano, só foi estrear no campeonato na quarta rodada, no dia 24 de junho, após sua eliminação na Série B. O Leão do Pici venceu o Quixadá por 1-0. Chegando na última rodada do primeiro turno, o campeonato reservava o primeiro clássico rei da competição. O Fortaleza só precisava de um empate para se classificar no grupo A, que já tinha o Icasa como o primeiro classificado. Já no grupo B brigavam pelas vagas o Tiradentes, o Ceará e o Guarani de Juazeiro do Norte. O Fortaleza venceu por 1-0, gol de Tangerina, e de quebra eliminou o rival da fase final, já que o Tiradentes empatou com o América e o Guarani de Juazeiro venceu o Guarani de Sobral. No dia 22 de julho, o Fortaleza conquistou sua primeira vitória no quadrangular final, vencendo o Guarani de Juazeiro do Norte por 4-0. Guarde bem essa partida, pois vamos voltar a ela. Chegando na última rodada da fase final do primeiro turno, Fortaleza, Icasa e Tiradentes brigavam pelo título. Em Juazeiro do Norte, o Guarani perdeu por 2-0 para o Tiradentes. Já no estádio Presidente Vargas, o Fortaleza goleou o Icasa por 3-0, com 2 gols de Osmar e um de Adriano, conquistando o título do primeiro turno e se garantindo nas finais. A classificação final ficou assim. O campeão foi o Fortaleza com 8 pontos. O Tiradentes ficou em segundo lugar com 7 pontos. Em terceiro lugar ficou o Icasa com 5 pontos. E em quarto lugar o Guarani de Juazeiro do Norte com 4 pontos. No segundo turno, os clubes foram novamente divididos em 2 grupos com 5 clubes em cada um, invertendo apenas os cabeças de chave. O Fortaleza, que estava no grupo A, foi para o grupo B, e o Ceará, que estava no grupo B, foi para o grupo A. Os confrontos continuavam iguais. Os clubes do grupo A enfrentavam os clubes do grupo B em turno único, e os 2 melhores de cada grupo disputavam o quadrangular final, assim como no primeiro turno. Novamente, a última rodada da fase classificatória do turno marcava o Clássico Rei, só que dessa vez o Ceará já estava classificado, enquanto o Fortaleza lutava pela classificação. E o Leão do Pici levou a melhor mais uma vez, vencendo o Vozão no Castelão por 1-0, gol de Nando, e se classificando em primeiro lugar do grupo B. O Tiradentes, de grande campanha no primeiro turno, terminou o segundo turno em último lugar do grupo B. No dia 20 de setembro, o Ceará venceu o clássico contra o Fortaleza por 3-2 e disparou na liderança das finais. Os gols alvinegros foram marcados por Formiga e Sérgio Alves, que balançou a rede 2 vezes.
Pelo tricolor marcaram Osmar e Eliezer. O Ceará conquistou o segundo turno com uma rodada de antecedência, vencendo o Quixadá fora de casa por 2-0 e garantiu sua vaga nas finais. Os gols foram de Cláudio Adão e Formiga. Já no dia 11 de outubro, o Clássico Rei realizado no PV serviu apenas para cumprir tabela. A partida terminou 1-1, com gols de Cláudio Adão e Marcelo Henrique. O terceiro turno novamente contou com dois grupos com 5 clubes em cada um. O grupo A foi formado por Calouros do Ar, Ferroviário, Fortaleza, Guarani de Juazeiro do Norte e Guarani de Sobral. O grupo B foi formado por América, Ceará, Icasa, Quixadá e Tiradentes. E o sistema de disputa foi o mesmo. Clubes do grupo A enfrentavam os clubes do grupo B em turno único. Os 2 melhores de cada grupo avançavam para a fase final do turno. Dessa vez, a Federação Cearense marcou o Clássico Rei para a segunda rodada do turno. Disputado no Castelão no dia 25 de outubro, o quinto encontro entre as equipes na competição terminou com vitória alvinegra por 1-0, gol de Marinaldo. Os dois clubes se classificaram em primeiro lugar de seus grupos sem muita dificuldade. Juntaram-se a eles nas finais os dois clubes de Juazeiro do Norte, Guarani e Icasa. Na estreia da final do turno, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1 e largou na frente, já que o clássico do Cariri terminou empatado sem gols. Antes da última rodada, a classificação era a seguinte: Ceará em primeiro lugar com 8 pontos, Fortaleza em segundo lugar com 5 pontos, Icasa em terceiro lugar com 2 pontos e Guarani de Juazeiro em último lugar com apenas 1 ponto. Os confrontos da rodada eram Icasa contra o Guarani e Fortaleza contra o Ceará. O empate dava o título do terceiro turno ao Ceará e a vantagem na decisão do campeonato. Com gols de Osmar e Tangerino, o Leão do Pici venceu o 7º Clássico Rei da competição e ainda manteve as chances de conquistar o título do turno. 3 dias depois estava marcada a última rodada do terceiro turno. O Ceará ainda estava na liderança e só dependia de si para ficar com o título. A rodada marcava as seguintes partidas: Fortaleza contra o Icasa e Ceará contra o Guarani. Inacreditavelmente, o Ceará acabou perdendo para o Lanterna Guarani por 1-0 e viu o seu arquirrival vencer o Icasa por 3-0 e conquistar o título do terceiro turno. Terminadas as fases classificatórias, o campeonato cearense seria decidido em partida única entre Fortaleza e Ceará. Como o Fortaleza foi o campeão do primeiro e do terceiro turno, tinha o benefício do empate na decisão, como determinava o regulamento. A partida foi realizada no dia 6 de dezembro de 92, no estádio Castelão, completamente lotado. O Fortaleza marcou o primeiro gol da partida com Osmar de falta. O Ceará chegou a empatar a partida aos 42 minutos do segundo tempo, com Sérgio Alves. Porém, não foi suficiente, e o Leão do Pici conquistou o bicampeonato cearense, com direito à invasão da torcida no gramado. Tudo parecia estar resolvido, porém você lembra da partida entre Fortaleza e Guarani de Juazeiro do Norte no dia 22 de julho? O Tiradentes entrou com um recurso no STJD, acusando o jogador Fernando do Fortaleza de ter atuado de forma irregular. O jogador, cujo passe pertencia ao Ceará, foi contratado pelo Fortaleza na condição de amador. Em seguida, o clube o profissionalizou, não cumprindo o estágio de 60 dias previsto na lei, ou retorno ao seu clube de origem para regularização da sua transferência, como determinava a época. No dia 10 de dezembro, o FTJD decidiu precedente o recurso do Tiradentes e decidiu tirar o título de campeão cearense do Fortaleza. O FTJD determinou a perda de 5 pontos ao Fortaleza no quadrangular final do primeiro turno da competição. Com essa decisão, o vencedor do primeiro turno passou a ser o Tiradentes. Como a competição passou a ter 3 vencedores nos 3 turnos realizados, o regulamento determinava que fosse realizado um quadrangular decisivo, reunindo os 3 campeões dos turnos, mais o clube de melhor campanha na classificação geral. Então os classificados foram o Tiradentes, campeão do primeiro turno, o Ceará, campeão do segundo turno, o Fortaleza, campeão do terceiro turno e o Icasa, clube de melhor campanha na competição. No dia 11 de dezembro, a Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela do quadrangular, marcando os 2 primeiros jogos para o dia 15 de dezembro. A diretoria do Fortaleza anunciou que iria recorrer à Justiça Comum na tentativa de anular a decisão do STJD. O presidente do clube também disse que iria entrar com recursos de revisão no STJD e que seria impossível Fortaleza disputar o quadrangular, já que os jogadores do clube sairiam de férias no dia 14 de dezembro. No dia 15, data que deveria acontecer a primeira rodada do quadrangular final, o juiz José Cláudio Nogueira Carneiro, da 2ª Vara Civil do Ceará, acatou o pedido do Fortaleza para suspender o quadrangular decisivo do Campeonato Cearense. A medida não agradou à CBF,
que ameaçou punir o clube por ter entrado com recurso na Justiça Comum. O imbróglio se arrastou até 1993, inclusive com o Campeonato Cearense daquele ano já iniciado. Mesmo com a ameaça da CBF de punir o clube, impossibilitando o Fortaleza de disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Leão manteve a ação na Justiça Comum e ameaçava entrar com outras ações para garantir sua participação nas duas competições. A CBF exigiu que a Federação Cearense punisse o Fortaleza, desligando o clube do campeonato de 92 e anulando todos os seus jogos, para que o Fortaleza ficasse fora da Copa do Brasil. A situação somente foi resolvida em março de 1993. Para resolver o impasse quanto à definição do título de 92, a Federação Cearense de Futebol dividiu o título entre os 4 clubes, Ceará, Fortaleza, Icasa e Tiradentes. Com esse título, o Icasa alcançou um feito histórico. Tornou-se até a gravação deste vídeo o único clube do interior a conquistar o campeonato cearense. Mesmo com a decisão, os problemas da Federação Cearense não chegaram ao fim. Restava agora definir qual dos clubes representaria o estado na Copa do Brasil de 93. O Fortaleza acabou retirando sua ação da Justiça Comum, na expectativa de ser indicado como representante cearense na Copa do Brasil. Porém, a Federação Cearense escolheu o Ceará, que estreou na competição no dia 9 de março, contra o Goiatuba no estádio Presidente Vargas. Ainda em 1993, Ceará e Fortaleza disputaram o Brasileirão da Série A, já que a CBF subiu 12 clubes que disputaram a Série B em 92, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!